Oi, gente, meu nome é Jefferson e esse é mais um episódio do História Negra do Jazz. História Negra do Jazz é um projeto meu, Jefferson, em que eu falo sobre jazz a partir da perspectiva racial. Aqui nós trazemos álbuns históricos, cantores e cantoras emblemáticos e emblemáticas e canções que embalaram a reivindicação por direitos civis, sociais, de pessoas e grupos racializados mundo afora, não apenas nos Estados Unidos, como em várias outras partes do mundo, inclusive no Brasil. E no episódio de hoje nós vamos tratar do 15º aniversário do Dia Internacional do Jazz. Bem, essa data, criada pela Unesco em 2011, não apenas para celebrar o gênero musical, mas para reconhecer o jazz como uma força de resistência, liberdade e luta contra a opressão. Mas eu acho que antes de qualquer coisa, uma pergunta deve ser feita. Você sabe o que significa jazz? Não do que se trata o gênero, isso nós tratamos aqui nos 2 primeiros episódios, né? E vamos tratar sobre isso ao longo de toda a história desse canal. Mas a palavra, o conceito que define o gênero. Você já se perguntou o que significa jazz? Essa história é interessante. Bem, na historiografia do gênero musical não existe um consenso acerca do que significa a palavra jazz. Você pode jogar agora no Google e várias definições vão chegar até você. Mas eu gosto de uma em particular, que é dada por Wynton Marsalis, objeto do nosso primeiro vídeo do nosso canal, em que no documentário sobre a história do jazz do Ken Burns, que você consegue encontrar aqui com muita facilidade no YouTube, o Marsalis vai dizer: beleza, não existe uma definição consolidada acerca do que significa a palavra que define o gênero. Mas essa definição é muito boa, né? Nós sabemos que o jazz ele deriva das slave songs, canções de escravos, dos spirituals que eram cantados nas plantations nos Estados Unidos dentro do período escravocrata. Bem, é interessante destacar que, assim como o blues, os músicos de jazz também eram músicos que tocavam na igreja. E antes de irem para a igreja, esses mesmos músicos iam para os bares, mas principalmente para os cabarés. E aí é que está o destaque. Aqueles músicos que posteriormente iriam à igreja louvar a Deus, antes iriam ao cabaré. E as mulheres que atendiam aqueles homens, as prostitutas, usavam perfume de jasmim. Jasmine. Logo, ao irem à igreja, aqueles homens passaram a serem conhecidos como aqueles que cheiravam a jasmim. O conceito estava disposto. Os jazzistas seriam aqueles que cheiravam a jasmim e, consequentemente, traziam o pecado à igreja. E essa definição é muito boa porque o Marsalis destaca, dentro do processo de higienização da black music, da música negra, e esse processo de higienização passa por todas as camadas de todos os gêneros musicais que compõem o grande guarda-chuva da black music. Ele é feito justamente para poder vender dentro da indústria capitalista as pessoas brancas. Higieniza-se a história do negro para poder vender a partir de uma perspectiva capitalista para a indústria branca, né? E dentro desse processo esquece-se que negros são gente, que negros são humanos, inclusive dentro desse processo, né, dentro da fé deles, dentro da nossa fé, dentro das nossas paixões, dentro das nossas concupiscências e das nossas perspectivas racionais acerca da nossa própria vida. Então, ser negro é também ser uma pessoa que tem a sua fé, mas também é ser uma pessoa que tem os seus desejos, e isso não deve ser esquecido jamais. Como eu falei a vocês, o jazz nasce nos Estados Unidos, mas as suas raízes são de África. Obviamente, nós estamos falando de um contexto de escravização. Ele nasce da experiência negra, da escravidão, da segregação, da violência racial. Spirituals, blues, slave songs, canções de escravos, work songs, canções de trabalho.
Tudo isso é memória, dor, mas também é resistência. Em lugares como New Orleans, onde o jazz nasce e resiste até hoje, pessoas negras transformaram o sofrimento em linguagem musical. Improvisar não era só estética, era afirmar a existência em um mundo que negava a humanidade. Nat King Cole obrigou o mesmo país que odiava a sua raça a o chamar de rei por conta da sua voz. Louis Armstrong levou o jazz ao mundo, mas enfrentou um país onde músicos negros não podiam nem entrar pela porta da frente. Duke Ellington transformou o jazz em sofisticação, mas também em afirmação da grandeza cultural negra. O jazz crescia, enquanto os Estados Unidos da América mantinham leis de segregação. Nos anos 60, o jazz acompanha e intensifica a radicalização negra e uma história muito triste merece ser contada aqui. No final de 1963, a Ku Klux Klan faz um atentado terrorista à bomba em uma igreja protestante de negros na cidade de Birmingham, no Alabama. 4 crianças morreram e muitas outras ficaram feridas. Em 18 de novembro do mesmo ano, John Coltrane grava Alabama, um hacking absurdamente doloroso, mas essencialmente questionador. A música parte de 3 instrumentos que se dispõem de forma antagônica, mas que de forma ambígua acabam se completando. Um piano extremamente agressivo, mas tão agressivo que a sensação que temos é que ele está sendo tocado a golpes de martelada. Um baixo que conduz à resignação e um sax, Coltrane, que perde a esperança na justiça terrena e passa a inquirir o próprio Deus. É como se John olhasse para cima, enquanto dedilha o seu instrumento, e o que sai dali não são notas, mas... Até quando, Senhor? De todo vos esquecereis de mim. É a subversão das escrituras sem dizer uma única palavra que questiona. Até quando, Senhor? De todo vos esquecereis dos negros. É como se até mesmo na mais intensa experiência de comunhão você ainda estaria atravessado por um rasgo muito profundo de solidão. Ser negro dói, porque o nosso pecado original se afirma na experiência ontológica. O pecado original do negro foi ter nascido. Por isso que John Coltrane compôs essa música que, mesmo sem ter uma palavra sequer, diz tanta coisa. Por isso que o Dia Internacional do Jazz existe, não apenas para celebrar música, mas para reconhecer o jazz como linguagem de liberdade, diálogo e resistência. Hoje, mais de 190 países partilham e participam dessa celebração global, porque o jazz atravessou fronteiras sem nunca esquecer suas raízes negras, apesar do capitalismo. O jazz continua. O jazz continua denunciando, continua resistindo, continua afirmando vidas negras. Celebra também para lembrar que ele nasce da luta e que essa luta ainda está longe de acabar. Porque jazz não é apenas música, jazz é um posicionamento político. Até a próxima.